Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Ah, me pegaram, né? Eu estava fazendo aqui coisa e tal. Sim. Eu estava para chamar a atenção de vocês por uma situação que vocês têm que respirar pelo nariz. Eu já falei 550 mil vezes para respirar pelo nariz. E além do mais, né? Tem que respirar, porque senão vai chegar lá na terceira idade já desfalecido, né? Não sabe respirar. Outra coisa importante também é que, não, eu vou deixar para ele. Eu vou deixar para ele, porque ele é um médico, ele vai falar sobre isso, né? O médico, claro, sim, vai falar sobre a importância de respirar pelo nariz. O Dr. Ellison Krug está aqui para falar sobre isso. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui no programa Fala Doctor. Consegui. Vou dar o parabéns para a tua esposa, agradecer a ela que eu consegui. Muito bem. Eu fico muito feliz por estar aqui falando sobre esse assunto que eu gosto muito. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas, pelo convite, né? É sempre muito importante a gente alertar a todos e orientar a população, né, sobre a respiração nasal. Não respirar bem pelo nariz é um problema que pode acontecer desde o nascimento, atinge todas as idades, né? E pode atrapalhar a qualidade de vida das pessoas até o fim dos dias, né? Então é muito importante falar sobre esse assunto. E que as pessoas percebam, então, quando tiverem essa questão que não está sendo bem resolvida na sua vida, né? E essas obstruções, elas vêm desde novo, né? Muitas situações, como quando criança, né? Vamos colocar uma situação minha, quando piá, né? O ranhentinho, né? Aí ficava com obstrução, aí era a boca, ressecava a boca, o nariz ficava, e a mãe ia lá, né? Rinossoro, essas coisas assim. Então sempre teve, né? E até hoje tem. Em Santa Maria, por exemplo. Exatamente. A gente tem diversas situações que podem causar, então, obstrução da respiração nasal, fazendo com que as pessoas acabem compensando, então, respirando pela boca, né? Já começaria essa conversa dizendo: respirar pela boca é equivalente a comer pelo nariz. Ou seja, não faz bem para a saúde, né? Essa é boa. Então, respirar pelo nariz é essencial por vários aspectos, né? A respiração nasal adequada, ela melhora questões cardiovasculares, melhora questões de relaxamento, de controle de ansiedade, de estresse, e entre tantas outras questões relevantes para a nossa saúde, né? Inclusive o nosso sono, que respirar pelo nariz ele é fundamental para uma adequada noite de sono, que é a parte do nosso dia que a gente libera e renova aqueles radicais livres que vão se formando durante todo o dia, né? Desde o recém-nascido, que ele pode eventualmente nascer com alguma obstrução mecânica, alguma doença física, mas as rinites já começam lá na fase da amamentação, né? Crianças com a rinite do lactente, que a gente chama, então com pequenas secreções que já obstruem a respiração da criança e que às vezes trazem preocupação para os pais de primeira viagem, né? Para os pais que não estão acostumados com essas doenças em bebês, né? E isso pode surgir durante a primeira infância. As crianças também podem ter outras questões que trazem, então, obstrução nasal, né? Muito comum nas creches, na escola, então, as rinites virais, né? Que afetam não só crianças, mas os adultos também, né? Claro. Mas como as crianças estão sempre se contaminando, aquele ciclo interminável das creches, das escolas, muitas vezes os pais entendem que a criança não consegue respirar pelo nariz, né? Então, nos últimos anos aí tem se difundindo muito a questão da lavagem nasal com soro, né? De como se faz, e muitos vídeos no YouTube, e muitos profissionais tentando orientar a lavagem e outras questões como essa, né? O adulto também, né, por questões da própria rinite, que às vezes pode permanecer pela vida inteira, né, e às vezes a pessoa não faz o tratamento adequado de suas doenças. Às vezes tem questões anatômicas, questões estruturais do próprio nariz, situações de pólipos nas fossas nasais. Pólipos e outras doenças que surgem, né?
ou por questões de infecções, ou por questões de dedo no nariz, imunidade, traumatismos, corpos estranhos. Corpos estranhos. Exatamente. Unha comprida. Isso. E a própria aumento de peso da população, que às vezes leva a uma respiração ruim durante a noite e faz com que a pessoa abra a boca e não respire adequadamente pelo nariz também, né? Então tem várias situações que a gente, quando a gente identifica nos nossos familiares ou até em si mesmo, precisa ser avaliado, né? E o otorrinolaringologista seria então o profissional, né, o médico mais indicado nessas situações para uma primeira avaliação, certo? Há uma prevalência muito grande dessa parte de obstrução relacionada a todas essas doenças que falaste, né? E que aumenta bastante, e até mesmo por uma parte preventiva que não acontece. Exatamente. Muitas pessoas apresentam, por exemplo, rinite alérgica e rinites crônicas que trataram na infância, ficaram assintomáticas por um bom período e lá na vida adulta, por alguma questão de alguma outra infecção viral, de alguma situação mais aguda de sua vida, desencadeia novamente sintomas e então começa a ter problemas respiratórios, né? Ou como eu falei anteriormente ali, a questão, às vezes a pessoa para de ter aquela qualidade de vida pela questão do exercício físico, pelo aumento de peso, pela alimentação inadequada, começa a dormir mal e começa a prestar mais atenção no nariz, ou começa a ver que aquela respiração nasal está fazendo falta para aquela situação, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então eu como otorrino, como médico especialista nessa área, recebo diariamente, né, pacientes com essas queixas, desde crianças a adultos. Então a gente faz uma avaliação completa desse paciente, né, dessa pessoa que está procurando ajuda. A gente avalia toda a cavidade oral desse paciente, as fossas nasais desse paciente, né, inclusive até o ouvido, que faz parte do nosso exame físico, claro, tentando definir o que está atrapalhando esse paciente, se é uma questão, alguma estrutura que está inadequada ali, que está fazendo com que esse paciente não consiga respirar pelo nariz, ou se esse paciente já teve uma condição prévia em que ele se habituou, em que ele se acostumou a não respirar pelo nariz e a respirar somente pela boca, né? Ou se é uma situação crônica ali que ele precisa de um tratamento mais a longo prazo, ou até eventualmente alguma questão cirúrgica, né, que precise ser resolvida nesse paciente. Septo nasal. Septo nasal, com certeza, é uma das condições mais prevalentes no nosso consultório, né? O septo, ele, principalmente naquela fase da adolescência ali, que o nosso corpo está em fase de crescimento, né? Essa linha média da face, então, ela pode desviar para algum dos lados do nariz e, dependendo da posição e das condições da mucosa do paciente, pode, então, levar a queixas de obstrução nasal, certo? Então, é um paciente que vai chegar com uma queixa de não estar conseguindo respirar, que nas atividades físicas sente dificuldade, precisa abrir a boca. Às vezes, quando ele deita daquele lado, também sente uma dificuldade para dormir, para respirar, né? Ou no simples fato de respirar, de fazer até uma meditação, está sentindo... O mais indicado é a cirurgia. Nem sempre. Nem todo mundo que tem desvio de septo necessita de cirurgia. Sim. Né? São aqueles pacientes que o médico consegue estabelecer, então, a relação da obstrução nasal desse paciente com aquele desvio de septo em si. Obviamente que a gente, especialista, está preocupado com toda a cavidade nasal. Então, não só o desvio de septo, se a mucosa desse paciente está adequada. A gente entende que no nosso nariz ele tem umas carnes que a população costuma chamar de carne esponjosa. A população chama de carne esponjosa várias estruturas do nariz, mas os cornetos nasais são as turbinas do nosso nariz, né? Então, os cornetos nasais, eles regulam a entrada de ar no nosso nariz, através do nosso sistema nervoso. Há uma regulação, então, do tamanho das turbinas dos cornetos, né? Em que a gente respira mais de um lado do que do outro, né? Esses cornetos vão alternando de tamanho, lado direito e lado esquerdo,
Esse ciclo é o ciclo nasal, leva em torno de 3 a 6 horas essa variação. Então, quando a gente tem, por exemplo, um desvio de septo, a gente acaba atrapalhando, às vezes, esse ciclo nasal. Um mais estreito, um mais e percebendo esse ciclo. Então, quando o paciente deita, às vezes, e daí, às vezes, o paciente começa, numa situação de uma gripe, de um resfriado, a usar aquelas gotinhas milagrosas, né? Os famosos vasos constritores aí, que muitas pessoas, às vezes, acabam ficando até dependentes dessa situação porque não estão tratando adequadamente as suas doenças reais que causam, né, o seu desconforto, né? Então, essa avaliação também é feita pelo otorrinolaringologista, né? Como fazer esse paciente parar de usar o vasoconstritor, porque além de atrapalhar esse ciclo nasal, porque ele faz essa abertura dos dois lados ao mesmo tempo e horas depois os dois lados incham novamente. Ao longo do tempo, esse vasoconstritor vai dando isquemia na mucosa, vai fazendo uma rinite que a gente chama de rinite medicamentosa. E, além disso, ainda um pouco dessa medicação ela é engolida e causa repercussão sistêmica, arritmias, aumento da pressão arterial, certo? Um vasoconstritor? Sendo ainda tendo casos ainda até de acidentes com crianças que usam em excesso, causando sedação e até coisas mais graves, então, com essa situação. Gravidade, então, né? Altamente não recomendado essas. Melhor o sorinho, então. Exatamente. Claro, cada situação vai trazer, né, uma situação, né, de tratamento, né? Ele, numa situação assim de imediato, tudo bem, mas desde que não use sempre. O soro fisiológico? As indicações dele, assim, a gente prefere, tem que ter um cuidado, né? Os descongestionantes nasais, a gente tem preferido usar os descongestionantes sistêmicos, justamente porque para não causar esse tipo de dependência no paciente, porque a gente não consegue, às vezes, determinar quanto tempo esse paciente vai ficar usando. E a partir de 5, 7 dias, esse paciente, se ele não for bem orientado, se ele às vezes tiver uma doença como um desvio de septo, talvez ele queira ficar usando esse medicamento por mais tempo e já causando problema. Anotou aí? Daqui a pouquinho estamos de volta. Até breve. Elas precisam da respiração, tá? Tia, nós temos tanta coisa para falar sobre isso que até nos bastidores, agora no intervalo a gente estava falando. Mas a questão é o seguinte, ó, você que está nos assistindo, pô, nariz trancado é brabo, né? Não acha? Imagina quando tu quer fazer aquela respiração boa, até mesmo um exercício, né, tranquilo, tá lá na rua, botou lá seu fonezinho, tá escutando sua musiquinha preferida aqui, nariz assim, ó, né? Poxa, é qualidade de vida, né? Um nariz um nariz sadio. Com certeza. Um nariz sadio. É qualidade de vida. Começa na nossa infância, porque a respiração nasal, Douglas, ela é extremamente importante para a formação da nossa face, para o crescimento facial, claro, sim. O crescimento maxilar, maxilar né? adequado. Exato, a gente precisa dessa ventilação, então, pelo nariz, né? Essa ventilação, ela molda situação todo dos seios, né, paranasais, que entram seios junto, paranasais, né? Da expansão da maxila, da oclusão dentária, né, do correto posicionamento da língua. Então isso acaba repercutindo às vezes na criança, então numa má deglutição, numa fala inadequada, né, num mau desempenho escolar, uma criança que vai estar mais irritada durante o dia.
Daqui a pouco, se tem outros sintomas associados com a má respiração, como a apneia do sono, ronco, por exemplo, essa criança começa a ter outras repercussões, né? E que criam um problema sistêmico. E que criam problemas tanto para a criança quanto para a família. Exato, então, sem dúvida. Lá na vida adulta, às vezes precisando de cirurgias avançadas para correções, né, da maxila, da mandíbula. Sim, uma ortognática. Cirurgias ortognáticas. Então, a importância também dos pais a ficarem atentos, né, às questões da respiração da criança. Às vezes a criança está ali na frente da gente, na frente dos pais com a respiração oral, respirando com a boquinha aberta, e os pais nunca perceberam, né? Então, ficarem atentos a essas situações, porque já na infância a gente já previne que se tenha complicações na vida adulta também, tá? Situações de regiões frias, eu estava falando ali dos cornetos, né? Quando está respirando, está numa situação que está o ar frio, ar quente, ar frio, ar quente. Eles regulam. Isso. Eles regulam, mas tem situações que por vezes não dão. A situação dos cornetos é basicamente, simplificadamente, é essa. Quando a gente precisa respirar, tem uma parte do sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que ela faz os cornetos retraírem para entrar mais oxigênio, porque precisamos então do oxigênio para fazer uma atividade física, uma questão de exercício físico, por exemplo. Numa situação que a gente, um frio, por exemplo, um ar-condicionado, que a temperatura caiu, esse ar ele precisa chegar quente, umidificado para o nosso pulmão, né? Então aí uma outra importância então da respiração nasal adequada, ela também previne problemas respiratórios crônicos nas vias aéreas inferiores, nos pulmões, né? A respiração ela também apresenta de forma adequada aquelas substâncias, aqueles detritos que estão entrando, eles são apresentados então para o nosso sistema de defesa também. Então, se a gente não usa as nossas mucosas nasais para o ar passar, para ele ser aquecido, para ele ser umidificado, para ele ser apresentado então para o nosso sistema de defesa, esse ar ele vai entrar por onde? Ele vai ter que entrar pela boca, onde não ocorre essa limpeza. Então, pessoas com garganta ressecada, com dores de garganta, com irritações crônicas na garganta, né? Então, no frio, o que acontece? O corneto, a turbina, ela incha. Para quê? Para aumentar a área de contato com esse ar para umidificar. Mas tem uma situação também que abaixo ali dos 18 graus e acima dos 40, a gente tem uns cíliozinhos que levam toda a mucosa, todo o muco do nariz para a nossa garganta. Esses cíliozinhos às vezes param de funcionar, né? E também dão aquela sensação de congestão nasal, de uma maior dificuldade para respirar. Claro. Né? A natureza sabe, né? A natureza é perfeita. Nós não podemos esquecer dos pelinhos do nariz. Também, né? Exatamente. Eles têm uma função ali. Não é por acaso que... Né? Com e certeza. tem muita gente que mete o aparelhinho lá para tirar, né? Deixar careca o nariz ali. Né? Fora as questões de infecções, né? Da manipulação ali da narina, que é um local que tem algumas bactérias que vivem ali, né? E às vezes a manipulação dessa região acaba que você introduz essa bactéria na pele e acaba causando infecções, né? Fora essa questão, né? As vibrícias, que são os pelinhos do nariz, elas são... Como é que é o nome? Vibrícias nasais, né? Anota aí, vibrícias. Seriam correspondentes aos pelinhos do gato, né? Dos animais, né? Então elas são a primeira linha de defesa para esses detritos maiores, né? Essas poeiras maiores, então elas ficam ali acumuladas para não entrarem, né? Não serem aspiradas ali, né? Existem receptores de pressão, de temperatura nessa região aí que também nos dão a sensação da respiração, né? Sim, então, exato. Inclusive nós médicos cirurgiões ali que trabalhamos com o nariz, a gente tem que ter cuidado com as estruturas do nariz, porque se a gente remove muita estrutura e fica uma cavidade muito grande, a gente atrapalha toda a aerodinâmica do nariz. Verdade. E isso também é ruim para o nariz, né? Então tem que cuidar, às vezes, até a cirurgia que você faz, então a técnica cirúrgica que é usada para não atrapalhar, porque você pode piorar, conservar, inclusive, a respiração. Sempre conservar. Exatamente. Tirar o mínimo necessário. Isso. Olha, não vai passar batido. Tabaco. Bom, né? Não podemos deixar passar batido de jeito nenhum. Né?
Não te esconde aí, viu? Não te esconde tanto o tabagismo quanto, inclusive o álcool pode causar alguns tipos de rinite, né? Piora das rinites, né? Mas com certeza o tabaco, pelas inúmeras substâncias, pela temperatura da fumaça, pela irritação da própria fumaça, pode causar, como eu falei para ti antes, a questão da paralisia desses cílios, né? Inflamação na mucosa. Essa inflamação ela produz muco, incha a mucosa, causa obstrução nasal. Então é muito frequente no nosso consultório, às vezes aquele paciente que não está melhorando o nosso tratamento e a gente vê que realmente o cigarro está atrapalhando, que é o tabagismo. Então ele faz parte do tratamento também a questão de cessar o tabagismo, né, de parar o tabagismo, porque realmente atrapalha bastante a mucosa nasal, com certeza. Viu só? Quanta coisa tem, né? Que coisa impressionante. E outra, nós estamos falando de uma situação, né? Uma situação de obstrução nasal, né, de respiração e tudo, e que é fundamental também, né? Já falou também a respeito das vias aéreas inferiores, né, pulmão. Exatamente, e falamos nas crianças, nos adultos, e também a gente tem que lembrar também que com o processo de envelhecimento, a pele, as cartilagens do nosso nariz, elas podem ficar mais frágeis. E com o passar dos anos, às vezes, a própria cartilagem ela pode começar uma obstrução por obstrução da válvula nasal, da entrada do ar. Então, assim, às vezes a pessoa não teve nenhum problema durante a vida, não tinha rinite, doutor, eu nunca tive gripe, nunca tive resfriado, nunca tive nenhuma doença crônica, agora comecei a sentir dificuldade para respirar pelo nariz. Então, às vezes, é uma questão anatômica da própria estrutura nasal ali que às vezes precisa até de uma correção cirúrgica, as rinoplastias, rinoceptoplastias, né, que podem ser necessárias aí nessas situações. Tocando nesse assunto, né, as rinoplastias, tem muitas pessoas que procuram pela questão estética. E falaste, né, agora há pouco que toda a cirurgia tem que ser mantida a sua arquitetura, né, a sua natureza, né, a natureza mecânica e tudo, porque às vezes uma estética pode atrapalhar. Tem gente que quer demais, o paciente quer demais, né? Então às vezes tem um limite ali, então mais do que isso o médico vai respeitar, né? Agora vamos falar sobre prevenção, né? Já falamos aí do diagnóstico, né, do que eu causo, vimos muitas causas, né? Muitas causas mesmo, e agora vamos dar uma prevenida, né? Com certeza. Bom, primeira coisa é se conhecer, né? Entender se, como eu já tinha falado previamente ali, entender se você está respirando bem, né? Se a sua respiração está adequada, né, pelo nariz. Se caso não notar qualquer obstrução, precisa ter uma avaliação para quê? Porque às vezes é uma simples rinite que você consegue um tratamento adequado, né? E você previne, às vezes, que ter crises frequentes de rinites agudas, por exemplo, né? Não é errado a gente fazer lavagens nasais, tá? Lavagens com soro fisiológico, quando a gente tem uma obstrução nasal aguda, que não é um problema que você tem sempre. Às vezes você está com um resfriado, uma rinite, uma gripe. É interessante, então, remover aquele muco ali para não evoluir para outras doenças, né? Então, a gente faz isso com lavagem nasal, tá? Eu atento só a lavagem nasal porque se criou essa cultura da lavagem nasal diária, excessiva ali, que às vezes pode ser até prejudicial, né? No sentido de que existe um muco natural no nariz ali que ele é importante também para a fisiologia do nariz. E se a gente fica removendo ele constantemente, em algumas situações pode ser prejudicial. Mas nas gripes, nos resfriados, sim, essa lavagem ela se torna importante porque aquele muco que está em excesso, ele precisa ser removido, tá? Cuidado, porque nas crianças, às vezes, essa lavagem nasal ela pode fazer com que esse soro ele vá para os ouvidos, porque existe uma comunicação dos ouvidos com a cavidade nasal. No próprio adulto, quando ele faz a lavagem nasal e ele quer assoar o nariz, quer tirar aquele soro, ele pode também jogar o soro para os ouvidos. Então, um certo cuidado aí na hora de assoar o nariz após a lavagem ou durante a lavagem, tá? Mas a lavagem ela pode ser feita assim de maneira habitual, desde que
quando não estiver com doença, né, quando não estiver com o quadro agudo, que seja com menos intensidade, menos vezes ao dia, né, não precisa ser aquela busca louca por lavar o nariz que a gente vê alguns pais às vezes querendo lavar inúmeras vezes por dia sem a criança ter nenhuma doença às vezes, né, então tem que ter um certo cuidado com isso, né. Uma atividade física adequada sempre é importante, sempre cuidar nisso, até que na atividade física às vezes a gente esquece do nariz, então se concentrar na atividade física, concentrar na respiração nasal, porque ela também é importante, inclusive, para o maior rendimento na atividade física. Então, quem faz academia, quem faz musculação, quer ter um bom desempenho, então, na sua atividade física, a respiração nasal é muito importante. O que o esportista está fazendo? Pois é, já tenho visto aí alguns esportistas de alto rendimento, aí, inclusive, tapando a boca para fazer o exercício somente com a respiração nasal, né? Buscando alto rendimento. Tem os que tapam a boca para não comer. Para não comer também, respirar no nariz. Que inclusive também é uma medida importante para respirar melhor, né? Que o sobrepeso, claro. O aumento de peso atrapalha bastante a respiração, né? Sensação de sufocamento durante a noite e outras coisas mais, aí, como a apneia do sono, né? Situação de ar-condicionado. O ar-condicionado, sim, lembrar sempre da temperatura, né? Como eu falei para vocês, existe uma temperatura que o nariz suporta, né? Então, o ideal ali entre os 22 e 23 graus. Lembrar de manter limpo o filtro do ar, tanto o filtro externo como o filtro interno, né? Eu tenho orientado meus pacientes aí é difícil, mas a cada 15 dias pelo menos limpar o filtro externo, que às vezes a gente esquece, né? E aquele filtro interno mais vezes no ano aí para tirar todos aqueles fungos, aqueles ácaros que vão se proliferando, né? Tem várias coisas que a gente às vezes toma como medida em casa que não são as mais adequadas, né? Verdade. Que proliferam, alguns bichinhos, os pet. Proliferam ácaros às vezes, né? Que são um dos maiores agentes aí da nossa região. Claro. Inclusive o ar-condicionado na nossa região, em algumas épocas do ano, ele é melhor do que deixar, por exemplo, a janela do quarto aberta. Oh. Porque pelo vento a gente recebe as gramíneas, o azevém, que vem das plantações aí de 100 quilômetros da nossa região, mais ou menos, né? O azevém que claro. É plantado. O vento leva, né? Então o ar-condicionado às vezes filtra esse azevém e ele funciona melhor. E o ar-condicionado e ventilador, ele é melhor porque o vento ele faz esse turbilhonamento. Então, o ar-condicionado. O ar-condicionado é melhor do que o ventilador, exatamente. E os PET? Os PET depende muito, né? Tem pessoas que realmente têm alergias a algumas proteínas da saliva do gato, da saliva do cachorro, e como os bichinhos eles ficam se lambendo, né? A gente acaba tendo contato, né? A gente não costuma retirar os pets dessas pessoas, né? Claro, sem dúvida. Com certeza não precisa fazer isso, mas cuidados de higiene, né? Claro. Sempre lavar o nariz, higiene das mãos, né? Tomar bastante água, hidratação, sempre que é importante para o nariz também. Show de bola. E aquela mensagem final? Estão querendo lá, hein? Então, assim, se você tem algum problema desses em casa, né? Com seu filho, com você mesmo, ou com algum familiar, eu recomendo que você procure, então, ajuda, porque é muito importante respirar pelo nariz. Você vai ver que a qualidade da sua vida vai melhorar, a qualidade do seu sono, né? E você respirando bem pelo nariz, dormindo bem, com certeza o seu rendimento no trabalho, na escola, na faculdade, tudo isso vai melhorar. Então procure seu otorrinolaringologista. Espetacular. Erison, muito obrigado. Eu que uma vez convidado, sempre convidado. Obrigado. Certo? E a você que está nos assistindo, muito obrigado. E não esqueçam, compartilhem. Vão lá no YouTube, compartilhem com um monte de gente. O que a gente está levando para vocês é muita informação. E é isso mesmo, nós estamos comunicando o que faz vocês estarem em pé. Saúde! Obrigado e até a próxima!